Oi, seja muito bem-vindo. Que bom estarmos juntos para mais um episódio da nossa série Conversão. Eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra chegue e encontre terreno bom, para que ela possa produzir muitos frutos em nossa vida. Se você, por um acaso, ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, eu te convido para que faça, para que você seja notificado a cada nova mensagem. E que você dê seu like, marque alguém aqui que você gostaria muito que ouvisse essa palavra, porque assim as redes entendem que essa palavra é uma palavra de bem e faz com que ela chegue a lugares ainda mais longe. O nosso tema de hoje é Mova o Coração de Deus. Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama-lhe a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Eu vou lendo essa passagem aos poucos, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre ela e entender o contexto onde ela se encontra. Esse comecinho de passagem, ele nos diz que Deus falou com Jonas pela segunda vez. Acontece que Deus, ele já havia pedido a Jonas para que ele fosse a Nínive, para anunciar ao povo. Mas Jonas, inicialmente, ele resistiu àquilo que era o chamado do Senhor. Jonas, ele era alguém íntimo de Deus. Por quê? Primeiro que ele ouviu a voz de Deus. Estava de ouvidos atentos. Segundo, que ele tem coragem de dizer para Deus, porque Deus pede para que ele vá anunciar a Nínive que eles precisam se converter, porque senão Deus vai destruir o povo de Nínive, porque não dá mais para viver daquela forma. E Jonas então ele tem coragem de dizer a Deus que não vou lá. O Senhor é um Deus de misericórdia. Depois o Senhor se arrepende, e daí o Senhor... É importante a gente lembrar de uma coisa. Lá, em outras passagens do Antigo Testamento, podemos ouvir de que Deus não se arrepende, de que Deus ele não faz uma escolha errada. Quando Jonas diz para Deus que ele iria se arrepender daquilo que tinha sido a decisão dele, é porque Jonas, na verdade, ele queria dizer a Deus que, no fundo, Deus haveria de insistir o quanto fosse necessário com aquele povo. Essa é a fala de Jonas. Querendo mostrar a Deus que a misericórdia dele é maior do que tudo e ele quer convencer ao próprio Deus. Jonas faz isso pela grande intimidade que ele tem com Deus. Ele conhecia Deus. E é por isso que Jonas fala, não vou lá não. Não vou lá não, porque depois eu vou falar que o Senhor vai destruir, e daí o Senhor não destrói, e daí sou eu que estou falando errado. Deus pede para que Jonas seja profeta. E Jonas se recusa a anunciar a profecia porque ele quer que a profecia dele se cumpra. Ele quer que aquela profecia de que o povo morra aconteça. No seguinte sentido, se eu for até lá e anunciar, tem que matar. Era isso que Jonas queria. Na verdade, Jonas, nesse momento, ele deixa com que cresça o seu orgulho. Jonas, ele acredita que a profecia dele consiste em sucesso, isso é, em cumprimento. E está errado. Toda profecia, quando vem de Deus, não é para cumprimento apenas, mas é para mudança. Toda profecia, ela traz em si uma mensagem ainda mais profunda. Jonas não entendeu que, na verdade, o povo precisava ouvir a verdade para mudar de vida. E às vezes a verdade precisa ser dita de maneira dura. Porque quando então ele falasse para o povo que eles corriam o risco de serem destruídos, talvez eles olhassem para a realidade deles
e compreendessem que eles precisavam mudar de vida. A intenção da profecia não era que o povo morresse. A intenção da profecia é de que ela produzisse frutos. É importante a gente entender esse cenário. E Jonas existe aí. Deus pede para que ele vá a Nínive. E ele encontra algumas pessoas que estão indo de barco para Tarsis. E ele fala, vou junto. Na verdade, naquele momento, Jonas estava fugindo de Deus. A tal ponto que ele tem coragem de contar que ele está fugindo de Deus. Acontece que aquele barco começa a passar por diversas intempéries, eles pegam uma grande tempestade. Então as pessoas que estão lá no barco, elas começam a jogar fora as coisas do barco porque elas acreditam que o barco vai afundar por conta de muito peso. Então elas começam a colocar tudo aquilo para fora. Mas na verdade, aquele barco ele só está passando pela intempérie que é para Jonas entender que é para ele voltar e ir para Nínive. No fundo, eles acham que tudo aquilo que eles tinham de bens, de coisas que eles começam a jogar fora era o problema, mas o problema era Jonas, que eles estavam carregando junto. Eles estavam carregando alguém que estava fugindo de Deus. E Jonas está dormindo nessa hora. Jonas continua dormindo. Cuidado. Quantas e tantas vezes nós achamos que são tantas coisas na nossa vida que estão nos fazendo afundar, e muitas vezes é porque nós estamos andando com pessoas que estão fugindo de Deus. Aqui eu quero chamar a atenção para as nossas amizades, as pessoas que nós temos. Mas temos que tomar cuidado com as pessoas que nós também temos sido. Será que nós temos levado os nossos amigos para mais próximos de Deus? Ou será que nós temos colocado eles longe de Deus? Será que nós temos andado com amigos que têm caçoado por conta da nossa religião, entendido de que não devemos assumir ser cristãos, que isso daí é coisa de fanático, onde já se viu ir à missa sempre, onde já se viu rezar todo dia, rezar o terço, rezar o rosário, onde já se viu ler a Bíblia todo dia, tá ficando carola. Cuidado. Muitas vezes a nossa vida pode estar afundando por conta de quem estamos carregando junto. Pessoas que estão indo para longe de Deus, que estão fugindo de Deus. Reza. Reza pela vida dessas pessoas, para que elas ouçam a voz do Senhor. E daí então, continua. Jonas é engolido pelo peixe, que na maior parte dos desenhos, por falar na Bíblia, né, que é um peixe grande, o pessoal logo já representa uma baleia. E baleia nem peixe é mamífero. E daí então, Jonas começa a entender o que é a voz de Deus. Aliás, o peixe ouve a voz de Deus e faz a vontade de Deus, vai lá e engole Jonas. E Jonas não ouve a voz de Deus. Nós que somos da paróquia de Santo Antônio, sabemos que Santo Antônio também viveu um desses milagres. Foi falar com o povo e o povo não ouvia a voz de Deus. O povo fugia da voz de Deus. E Santo Antônio, então, ele se volta ao mar e ele conversa com os peixes e os peixes saem. Inclusive, em minha terra natal, cidade de Itapuí, a matriz é dedicada a Santo Antônio. E bem perto do presbitério temos uma imagem desse momento, em que até os peixes ouvem. E nós, homens, muitas vezes insistimos em não ouvir a voz de Deus.
Mas então, depois de tudo isso, Deus fala com Jonas pela segunda vez, que é esse momento que acabamos de ler. E Deus diz a ele: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama-lhe a passagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Jonas parou de resistir. Jonas cumpriu aquilo que era a vontade de Deus. E quando a gente cumpre aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida muda. E quando a nossa vida muda, muda todas as outras vidas que estão em volta de nós. Quantas e tantas vezes, em muitas partilhas, eu ouvi que: Tiago, eu gostaria muito que aquela pessoa se convertesse. Eu faço de tudo para que o meu pai mude de vida, para que a minha mãe se torne uma pessoa mais religiosa, para que os meus irmãos possam ir à igreja, para que em casa a gente consiga rezar. Eu gostaria muito de vê-los no céu. Todos nós gostaríamos. Mas quando eu, vivermos nossa verdadeira conversão, fizermos a nossa verdadeira mudança de vida, as pessoas vão começar a perceber os frutos. E então, elas também vão querer mudar de vida. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. As pessoas que estão à nossa volta, elas mudam. E é importante a gente entender isso, que o nosso testemunho muda a vida das pessoas. Nínive era de fato uma grande cidade diante de Deus, de 3 dias para atravessá-la. Jonas começou a entrar na cidade. Ele clamava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e se vestiram de panos de saco, do maior ao menor deles. Jonas foi à cidade. 3 dias para atravessar a cidade, proclamando isso. É hora de mudar de vida. Porque se em 40 dias a gente não mudar de vida, Nínive será destruída. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje tenhamos profetas que estejam gritando para nós que é hora de mudarmos de vida. Porque em 40 dias de quaresma, se nós não mudarmos de vida, talvez nós destruamos a nossa vida de uma vez por todas. E é bonito quando olhamos que a passagem de Jonas também fala de 40 dias. 40 anos o povo no deserto. 40 dias Jesus no deserto fazendo jejum. 40 dias para o povo de Nínive ser destruído se não mudar de vida. 40 semanas para uma gestação ser completa. No fundo, os 40 anos do deserto, os 40 dias de Jesus, as 40 semanas entre a concepção e o nascimento de uma gestação, ou os 40 dias do povo de Nínive, a gente pode olhar para uma gestação mesmo. Essas 40 semanas é o tempo necessário para que amadureça, que nasça uma nova vida. 40 dias é necessário para que o povo de Nínive amadureça e nasça um novo povo. 40 dias de uma quaresma é o necessário para que cada um de nós amadureça a experiência com Deus e que nasça uma nova pessoa. Se em 40 dias de quaresma nós não vivermos a conversão e não mudarmos de vida, talvez experimentemos a destruição. Mas não como
uma ira de Deus, como uma revolta de Deus querendo acabar com a nossa vida. Não é isso não. Talvez seja justamente aquilo que aconteceu com Adão lá atrás, em que eu me perca de mim mesmo. É por isso que várias e várias vezes a gente ouve críticas e mais críticas às nossas penitências quaresmais, ao nosso jejum quaresmal. Quantas e quantas vezes a gente procura desculpa, faz uma penitência que nem penitência é, quebra ela de vez em quando, fica procurando um jeitinho de terminar antes. A gente fica procurando subterfúgios para não fazer. E na verdade, a grande questão é para que a gente possa então sentir falta, para que o nosso corpo possa entender quem realmente manda. É para que a gente possa educar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma. É por isso que toda penitência tem que ser acompanhada de oração, de jejum, de adoração, de caridade. Ela tem que produzir frutos e nós, por nós mesmos, não produzimos frutos. De nada adianta você fazer 40 dias de penitência durante a quaresma se você não se aproximar de Deus. Se a sua penitência não te aproxima de Deus e depois não te faz te aproximar do irmão, a sua penitência não valeu de nada. Desculpa te contar isso. Nessa altura do campeonato, quando a gente já passou mais da metade da quaresma. Mas a gente não pode continuar fingindo que está tudo bem. A gente não pode olhar para a nossa situação hoje, de mundo, diante de uma pandemia, e achar que está tudo bem e que é assim mesmo. Não dá para ser assim. A gente não pode olhar para os padres que gravaram vídeos, que fizeram lives das próprias santas missas, às vezes com a igreja vazia, e achar que isso está tudo bem. Muitas vezes eles se esforçaram para nos trazer a palavra de Deus. Nós temos utilizado de todas as formas, só não tem recebido ela quem não quer. Tantas e tantas pessoas dando a vida por conta da palavra. A gente não pode olhar para a nossa vida e ver que a gente não se aproximou de Deus, que a gente não vive as coisas de Deus, que a gente não fala das coisas de Deus e achar que isso está tudo bem. Ser cristão nos compromete. Ser cristão é ser testemunho do próprio Cristo na face da terra. O povo de Nínive entendeu a mensagem de Deus. O povo de Nínive entendeu o que Jonas profetizava. E fala que eles então proclamaram jejum, se vestiram de panos de saco do maior ao menor deles. Mas chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou de seu trono, tirou seu manto, cobriu-se de panos de saco e sentou-se sobre a cinza. Fez proclamar e anunciou em Nínive, por decreto do rei e de seus grandes, homem e animal, gado graúdo e miúdo, não provem nada, não pastem e não bebam água. Cubram-se de panos de saco, homem e animal, invoquem a Deus com força. Afaste-se cada um de seu caminho de maldade e da violência de suas mãos. Quem sabe se ele não se voltará, e Deus se arrependerá e se afastará do ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. Eles acreditaram tanto, que eles resolveram fazer jejum, penitência, se vestir de sacos, independente do que Deus iria fazer. Eles dizem, quem sabe Deus não tenha misericórdia de nós? Quem sabe? Mas eu não vou fazer na condição de que se Deus tiver misericórdia, então eu faço. A mensagem de Jonas, ela não trazia isso. A mensagem de Jonas dizia, arrependam-se, ou em 40 dias serão destruídos. Eles entenderam ali qual era a grande realidade para a vida deles. Mudança de vida. Conversão.
Muitas vezes nós fazemos as coisas pensando no que Deus fará. Ah, se Deus então me perdoar, daí eu faço. Eu vou confessar se não for para eu ir para o inferno. Eu vou ajudar o irmão só para eu não estar em pecado, para eu apagar um pouco dos meus pecados. Não funciona. Deus não é comerciante. Deus não tem pedido nada em troca. Deus tem nos amado gratuitamente, já falamos isso durante essa série. Deus não tem obrigado-nos a nada. É um convite. Um convite para que a gente aceite vida. A gente precisa entender que quando a gente muda de vida e a gente vive de acordo com os planos do Senhor, nós não estamos presos num plano. Isso sim é liberdade. Isso sim é viver vida em abundância. Isso sim é felicidade. Porque é um amor, é uma felicidade que não passa. E que às vezes, por uma tristeza momentânea, aquela felicidade não deixa de existir. Entenda que não vale a gente fazer penitência esperando que Deus faça algo em troca. Aliás, aqui a gente tem que desmistificar de uma vez por todas as tais promessas que a gente faz, porque se Deus fizer algo, eu prometo que eu farei algo. Deus não é comerciante. As graças de Deus não precisam de nada em troca. Se você fez essas promessas, no mínimo você deveria cumprir ou buscar um sacerdote para que ele te oriente, então, através de uma confissão, de uma direção espiritual, aquilo que é preciso ser feito. Se você pode se desobrigar, talvez, disso e entender quem é Deus de verdade, mas é preciso buscá-lo. Se você vive algo assim, eu te aconselho, busque um sacerdote. Eles te ajudarão nesse processo. Porque enquanto nós não compreendermos, no mínimo, o quão falhos somos e de que Deus não é um comerciante, talvez a gente continue a experimentar um amor errado. Fazer uma experiência de um amor que não existe. Porque quando nós entendermos de verdade, e até mesmo para a nossa cabeça humana, diante de tudo aquilo que a gente foi criado e toda a nossa volta, às vezes a gente não consegue mesmo compreender esse amor de Deus gratuito, esse amor de Deus infinito, porque a gente é bem limitado. A gente limita o nosso. Mas é preciso que estejamos abertos para que Deus fale conosco e que a gente quebre essa imagem de um toma lá da cá. Então, nós compreenderemos que fazer a penitência, que sentar sobre as cinzas, usar a roupa de saco, fazer o sacrifício, ele não é por uma questão de que Deus necessariamente vai me perdoar por conta disso, não. Mas é por saber que eu não amei a Deus acima de tudo, que eu não amei a Deus como Ele merecia, e eu entendo que eu preciso mostrar arrependimento, para que pelo menos Ele saiba de que eu queria amá-lo dessa forma e eu não fui capaz. Mas o nosso orgulho muitas vezes não permite que a gente faça isso. A gente às vezes tenta até dar um jeitinho das pessoas só pra gente não falar, eu errei. E eu fiz errado. E continuando aí, o rei ainda diz, quem sabe, se ele não se voltará e Deus se arrependerá e se afastará do ardor de sua ira, de modo que não pereçamos? Deus viu suas obras
e como eles tinham se afastado do caminho de maldade. E Deus se arrependeu do mal que prometera fazer contra eles e não o fez. Aqui eu quero chamar a atenção para aquilo que acontece nesse momento. Deus olhou, viu o arrependimento do povo. E ali se entende, quando aqui está escrito que Deus se arrependeu, a palavra arrepender-se não é o mesmo sentido que o nosso, tá? Mais uma vez, no sentido etimológico da palavra, ela tem diferença, são duas palavras diferentes e que no português a gente usa uma só. Mas aqui é como Deus alterou aquilo que havia falado, Deus mudou aquilo que tinha sido dito a eles. No sentido de que ele pode fazer isso. Aliás, era o que ele esperava que acontecesse nesse caso. A questão da profecia de Jonas é justamente para ter esse efeito. E Deus não fazer o mal, porque ele não iria fazer o mal. Mas, se o povo continuasse ali, vivendo do jeito que estava vivendo, não era Deus quem ia fazer o mal. O povo ia fazer a si mesmo, o povo ia se afastar de Deus e iria para sua própria condenação. Entenda, não é Deus que nos coloca no inferno lá no final. Somos nós que nos colocamos no inferno a começar de agora. Somos nós que deixamos de viver o céu. O céu precisa começar aqui, na nossa vivência. O céu é viver e contemplar a Deus o tempo todo. A gente precisa aprender a viver com Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Às vezes, a gente perde essa noção. Quantas vezes a gente fica irritado? Em casa. E daí pensa, se a hora que você começa lá a gritar, super brava, super bravo, lembra que Deus está ali do ladinho. Quero ver você continuar gritando desse jeito. Opa! A gente perde isso. Muitas vezes nós olhamos todas as coisas só humanamente. O homem não é feito só de carne. O homem tem espírito. O homem tem alma. Não é só corpo, não. A nossa realidade não é só material. A nossa realidade, ela também é espiritual. É importante que nós tenhamos essa clareza dentro de nós. Deus aqui olha para aquilo que o povo está fazendo. E Deus não faz o mal, porque ele não iria, mas o povo volta. É isso. O que mudou em toda essa situação é que o povo se voltou a Deus. Por muito tempo, de verdade, eu acreditei que quando Deus fosse fazer justiça, a justiça clamaria pela misericórdia. Mas cada vez mais eu tenho entendido que quando Deus for liberar a sua misericórdia, a misericórdia clamará por justiça. E é importante que nós tenhamos essa consciência. Sabe o que acontece depois disso? Capítulo 4 de Jonas. Jonas olha para Deus e diz: Tá vendo? Tá vendo porque eu não queria ir falar para o povo de Nínive que se eles não mudassem de vida, o Senhor os destruiria? Aí, o Senhor não vai os destruir. E Deus, então, de maneira bem delicada, ensina a Jonas. Ele faz com que cresça uma mamoneira. E Jonas vai lá e ele se deita debaixo da sombra da mamoneira. E ele dorme durante um tempo. E Deus então faz com que o verme coma e a mamoneira morre logo em seguida. E daí Jonas reclama.
E é nesse momento que Deus então diz a Jonas: você está sofrendo por conta de uma mamoneira que faz 1 hora que ela existe, só porque ela te deu uma sombra. Você ama ela tanto assim? Quanto mais eu, que sou Deus, que formei o meu povo e que cuidei dele. Se você está sofrendo por uma mamoneira de 1 hora, imagina eu que constituí esse povo para mim. Você queria vida para ela, eu quero vida para o meu povo. E Jonas então consegue compreender qual é a profecia de Deus. Uma profecia que ela se estabelece. Por quê? Porque Deus insiste no povo. Deus poderia ter desistido do povo de Nínive? Poderia. Precisava ter mandado Jonas lá? Precisava. O povo já conhecia Deus. O povo insiste com Jonas. Deus poderia ter desistido de Jonas? Poderia. Poderia ter mandado um outro profeta. Mas Deus insiste com Jonas. Deus insiste comigo e com você. Deus vai continuar insistindo. E mais, a atitude desse povo de penitência, de oração, de jejum, em que eles colocaram até os animais, que os animais não pastem e nem bebam. Eu gosto muito dessa passagem. Prendam aí, né? Os bois, os gados não vão nem comer, nem beber, nem os animais. Olha só a grandeza de um coração contrito. Que bonito! E o que acontece ali? O povo, na sua mudança de vida, na contrição do seu coração, eles movem o coração de Deus. Eles movem o coração de Deus e Deus não faz o mal que havia sido profetizado para eles. Deus os ama. Meu irmão, minha irmã, para a gente poder chegar ao final dessa partilha, eu quero só te dizer o seguinte: arrependimento, jejum, penitência, oração, comunhão são coisas que, quando aderidas pelo homem, são capazes de mover o coração de Deus. Se hoje você quer mover o coração de Deus, volta para Deus. Se hoje você quer mover o coração de Deus em relação a alguma coisa na sua vida, volta para Deus. Deixa seu coração experimentar a contrição verdadeira. Dá ao seu corpo aquilo que é preciso. Penitência, jejum, não fuja disso. Reze, reze intensamente, reze fervorosamente. Porque com a mudança de vida, o homem é capaz de mover o coração de Deus. E a maior prova disso é Nínive. Nínive nos ensina. Diante da sua realidade, das coisas que hoje você mais precisa. Às vezes, as pessoas pedem para que eu reze por uma situação e eu sempre respondo: fique tranquila, eu vou rezar por isso, e rezo mesmo. Rezo algumas intenções, como se tiver alguém doente, se tiver alguma coisa, eu coloco no grupo de intercessão dos intercessores clelianos. A gente reza por cada uma dessas pessoas, de coração. Mas quando uma pessoa chega e ela partilha, ela fala: Tiago, eu precisava tanto que isso acontecesse, porque eu precisava tanto a mudança desse meu filho, desse meu marido, dessa minha esposa, dessa situação na minha família. E eu pergunto sempre para ela: o que você foi capaz de fazer até agora por isso? Eu lembro-me muito das pregações lá no começo, quando eu era ainda um adolescente, do Monsenhor Jonas Abib,
do querido servo de Deus Padre Léo. Eu lembro que uma vez eles juntos pregando, no começo ainda da comunidade Canção Nova, quando era terra, lá ainda era um sítio. Eu lembro que eles falavam assim: quantas vezes você levantou durante a madrugada para rezar por essa intenção? Quantas vezes você fez o sacrifício de acordar todos os dias no meio da madrugada para rezar por essa intenção que você tanto almeja? Será que realmente nós temos feito tudo o que é a nossa parte para que Deus faça aquilo que é o impossível? O possível cabe a nós. E quando nada mais for possível, quando houver só impossível, Deus fará a parte dele. Mas é preciso que façamos a nossa. Nessa situação que você quer que ela mude, qual é a sua parte? Você já mudou tudo aquilo que é necessário? Já fez a sua parte em tudo aquilo que é necessário? Porque quando tudo aquilo que é humano for esgotado, daí nós precisamos colocar na mão de Deus. Porque o impossível é a especialidade de Deus. É bonito quando a gente fala de um Deus que nos ama, de um Deus de misericórdia. Mas é preciso saber se nós temos correspondido a esse amor. Porque quando nós não correspondemos, nós nos afastamos de Deus. E ao nos afastar de Deus, nós não permitimos com que esse amor chegue até nós. Mas Deus continua a derramar. Deus é transbordamento de amor. E a gente precisa se colocar embaixo. Mas para se colocar embaixo tem que estar próximo. Não dá para ficar longe. Mais alguns dias. E assim como Nínive, se não houver mudança de vida, o povo será destruído. Arrependamo-nos, mudemos de vida. Que em cada um de nós possa haver uma verdadeira conversão. Se você foi tocado por essa mensagem, eu te convido a dar um joinha, a marcar alguém, a encaminhar para alguém, para que essa mensagem também chegue a essas pessoas. Quer ver alguém no céu? Manda para ela. E ela já vai entender o que significa. Que nós tenhamos a graça de um dia nos encontrarmos juntos no céu. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Até o nosso próximo episódio.